Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o caso GameStop. Exatamente, esse caso aí que está movimentando muito aí as ações norte-americanas e que muitos alunos aí do curso vieram nos perguntar, né, o que estava acontecendo exatamente. Queriam entender um pouquinho melhor e eu achei por bem fazer um vídeo, né, explicando com mais detalhes aí o que aconteceu nesse caso da GameStop lá americana, certo? E vou detalhar tudo isso para você nesse vídeo aqui. Se você não me conhece ainda, meu nome é Itaboraí Santos, eu opero no mercado financeiro desde 1997, fazendo operações do tipo day trade, swing trade e position trade. E lá em 2016 eu criei a empresa Hora do Trader para justamente estar ajudando pessoas como você a investir de forma mais consciente aí, a ter melhores escolhas financeiramente falando. Bom, agora fica com a vinheta que eu já volto com o vídeo. Bom, então vamos ao vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a GameStop. Se você não conhece ainda ou não teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos, a GameStop é uma das maiores lojas de game física que existem nos Estados Unidos. São mais de 5.000 lojas espalhadas em todo o território norte-americano e de uns tempos para cá ela veio tendo algum tipo de dificuldade financeira justamente porque hoje em dia muitas pessoas estão preferindo comprar a mídia digital, né, no seu console, lá seja o PlayStation, o Xbox, comprar a sua mídia digitalmente sem precisar ir até a loja para comprar aquela mídia física. Uma outra coisa que a GameStop fazia, ou faz ainda, né, tenta fazer hoje, é negociar títulos seminovos, né? Então as pessoas depois de utilizar aquela mídia, utilizar aquele jogo, normalmente iam lá e trocavam por um novo, vendiam. Então existia toda uma negociação, né? Todo um mercado aí que adquiria esses títulos seminovos, aí ela conseguia lidar bem com isso. E em função até de pandemia e acabou agravando ainda mais a crise da GameStop. Não bastasse isso, a GameStop tem ações na bolsa, tá? E começou lá, quando começou a operar na bolsa, as ações valiam mais ou menos 4 dólares, tá? E agora, ultimamente, sem contar essa bolha aí que aconteceu agora, ela já estava sendo negociada aí a 17 dólares, 18 dólares. Só para você entender, o que aconteceu? Sabendo dessa crise da GameStop, muitos fundos gigantescos norte-americanos começaram a apostar na venda desse ativo, ou seja, apostando que realmente a empresa iria à bancarrota, iria quebrar, tá? Iria ter prejuízos financeiros cada vez maiores e as ações, consequentemente, iam cair cada vez mais. Só para você entender alguns conceitos básicos, normalmente quando a pessoa entra comprada numa ação, ou seja, digamos que ela comprou uma Petrobras da vida a 10 reais, quando chega a 20 reais, por exemplo, ela quer vender e colocar o lucro no bolso. Chegou a 20 reais, por exemplo, ela vende a ação e ganhou 10 reais de lucro, né? Sendo que ela comprou a 10, vendeu a 20 e essa parte aqui é o lucro dela, que ela vai ganhar 10 reais, certo? Porém, existe uma outra coisa no mercado chamada venda descoberta ou short. Tá? Como é que funciona a venda descoberta? Na verdade, digamos que a Petrobras, mesmo exemplo, ela esteja a 20 reais, tá? E eu quero vender a ação porque eu acredito que vai cair. Eu acredito que ela já chegou naquele ponto ali de 20 reais e dali ela não vai subir mais, ela vai cair. Seja por motivo aí que eu ouvi falar em corrupção, eu tenho alguns motivos para acreditar que a Petrobras vai cair de alguma forma. Eu vendo ela, por exemplo, a 20 reais e recompro ela quando ela chegar a 10 reais, por exemplo, e ganho da mesma forma os mesmos 10 reais, tá? Só que tem um porém. A venda, tá? A descoberta que a gente chama, existem riscos inerentes a ela, tá? Por exemplo, se eu comprar a ação da Petrobras a 10 reais e ela cair a zero, o máximo que eu vou perder é os 100% do valor da ação, seria os 10 reais. Agora, quando eu vendo a Petrobras, por exemplo, a 20 reais, tá? Para recomprar a 10, e em vez dela cair
os 10 reais para eu recomprar, ela começa a subir, vai contra a minha posição, matematicamente falando, é infinito a possibilidade de perda. Por quê? Dos 20 ela pode subir para o 30, dos 30 ela pode subir para 40, então eu já estou perdendo 20 reais, ou seja, estou perdendo mais do que eu queria ganhar. Tá? Dos 40 ela pode subir para 50, 70, 100, 200. Então, na venda descoberta, é uma coisa que eu nem aconselho para investidor inexperiente, tá? Ou mesmo para experiente, é bem complicado trabalhar com venda descoberta. Tá? As perdas são ilimitadas, então esse é o grande problema, tá? De trabalhar com venda descoberto. E o que aconteceu nesse caso da GameStop? Os usuários, os sardinhas, as pessoas físicas, provavelmente muitas das pessoas que compravam, que eram clientes lá da GameStop, se reuniram em uma rede social lá americana chamada Reddit, certo? E combinaram de comprar as ações para criar uma bolha, né? Uma certa inflação, certo? Para justamente poder revender mais caro lá na frente, sabendo que muitos fundos estavam vendidos nessa ação, tá? Então, como é que funciona? Quando você está vendido numa determinada ação, por exemplo, digamos a Petrobras, tá? Você vai ter que comprar essa ação de alguém, tá? Para devolver para ela, quando for o caso, tá? Quando você estiver finalizando a sua posição. Por quê? Você está vendendo uma coisa que você não tem. Quando você compra a ação da Petrobras, certo? Mas quando você vende, você está vendendo como se tivesse aquela ação e na verdade você não tem, certo? Então, quando você faz uma venda descoberta, em algum momento você vai ter que recomprar essa ação para devolver para a pessoa, tá? E por isso você vai pagar uma taxinha lá para ela, codado aqui no caso junto com a B3, tá? Que seria o aluguel das ações, ok? Então, sabendo disso, as pessoas se reuniram, as pessoas físicas se reuniram e começaram a comprar e o preço foi aumentando, certo? E começou a gerar prejuízo nesses grandes fundos, certo? E aí o que aconteceu? Com menos pessoas querendo vender a ação e mais pessoas querendo comprar, automaticamente para aqueles fundos devolverem a ação que eles estavam vendendo a descoberto, eles tinham que recomprar de alguém, só que os preços já estavam cada vez mais altos, tá? E aí o que aconteceu? Uma bola de neve, um stop gigantesco, tá? De bilhões de dólares, exatamente isso, bilhões de dólares. Então os fundos tomaram um prejuízo gigantesco, tá? Muitos deles quase quebraram, então tiveram que ter aportes aí de outros fundos e criou um efeito cascata, porque quando todo mundo tenta comprar, você vai comprando cada vez mais caro, justamente por não ter demanda aí no mercado de vendedores, tá? Então eles foram comprando cada vez mais caro e a ação saiu aí de 17, 18 dólares para 350 dólares em questão de poucos dias, tá? Então foi uma coisa muito rápida, foi uma curva exponencial, tá? Basicamente ela subiu 87% aí, 87 vezes, né? 8.700% em função da primeira cotação dela a 4 dólares lá atrás, tá? Então foi um aumento absurdo, muita especulação, certo? Então esse basicamente foi o caso da GameStop, que deixou muitos fundos aí de investimento de Wall Street a ver navios aí com prejuízos bilionários, certo? Só para você entender, esse tipo de combinação aí para inflar artificialmente o preço de uma ação, normalmente é alvo na verdade, da auditoria da Bolsa, né? Que no caso aqui no Brasil é CVM e lá nos Estados Unidos é a SEC, seria o órgão que fiscaliza, né? Esse tipo de ação aí, ok? Então sempre que alguém tenta se beneficiar de alguma forma não lícita, entre aspas, ou armando algum tipo de complô, de golpe, o que seja, né? Sempre as pessoas são investigadas pela bolsa, tá? Então muito provavelmente a SEC americana
vai investigar direitinho esse tipo de acordo aí coletivo que houve aí entre as pessoas, tá, entre as sardinhas, de comprar a mesma ação aí para gerar um prejuízo aí já calculado nesses fundos, certo? Então, aqui provavelmente a gente teria uma coisa similar aí com a CVM se acontecesse alguma coisa desse tipo, certo? Eu espero aí ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre esse caso da GameStop, que é um caso aí que realmente vai ficar aí marcado na história do mercado financeiro, tá bom? Eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, clicando aí no sininho para ser notificado cada vez que sair um vídeo novo no canal. E a gente normalmente faz isso todas as terças, quintas e domingos, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!